Boa tarde, irmãs. Nós vamos dar início ao nosso último estudo, né, sobre Jonas. E a gente fica triste, né, por encerrar um ciclo de estudos, mas também felizes por ver o quanto Deus nos ensinou por meio desse livro, né? Então, eu vou pedir para a Sandra para fazer uma oração e aí a gente vai dar início ao nosso estudo, tá bom? Amém. Bem, irmãs, o texto de hoje, quem pôde ler, percebeu que a gente vai falar de um tema que nos traz muitos confrontos, assim, né? Que realmente nos exorta bastante, porque até eu estou aqui na frente pela graça de Deus, porque quando eu li essa mensagem eu falei, Senhor, quem sou eu para estar ali falando sobre esse tema que eu tenho tanto a melhorar, mas Deus sabe, né, como é importante a gente estar sempre meditando nas Escrituras, reconhecendo os nossos pecados e colocando em prática aquilo que a gente sabe que precisa mudar. Então, para vocês saberem que antes de estar falando para vocês, eu estou falando primeiro para mim, porque eu careço muito da ação de Deus para melhorar em todas as coisas que nós vamos estudar nessa tarde. Bom, irmãs, a gente está no finalzinho, né, do capítulo 4 e a gente vai ler hoje os trechos do versículo 4 até o versículo 11 e o tema é o plano de Deus para Jonas. A gente viu que o plano de Deus para os ninivitas era a salvação dos ninivitas, mas Deus também tinha um plano muito especial para Jonas e, consequentemente, para o povo judeu. Esse plano para Jonas, esse plano para o povo judeu também se aplica a nós. Então, a gente vai estar com os nossos ouvidos atentos para prestar atenção qual é o plano que Deus tem para nós, tá bom? No estudo passado, quem esteve aqui viu na verdade, assim, no estudo passado a gente começou falando que Jonas, ele estava extremamente irado, porque Deus era misericordioso, por ver a misericórdia de Deus tão claramente sobre a vida dos ninivitas, né? E vejam só, Jonas havia acabado de passar 3 dias proclamando o evangelho ali na cidade de Nínive, né? Pregando, falando, anunciando, né? Que Nínive seria subvertida, Nínive seria julgada caso eles não se arrependessem, né? Então, Jonas cumpriu o seu papel, né? Ele obedeceu a Deus em ir pregar para os ninivitas, em anunciar aquelas coisas para os ninivitas e a resposta que a gente tem é de um profeta irado. Então, é estranho, né? Porque a gente podia imaginar, poxa, ele acabou de obedecer a Deus. Foi o maior avivamento da história. Uma cidade inteira se dobrou diante de Deus e conheceu a Deus e a resposta que Jonas traz é um tanto quanto estranha, né? Ele, ao invés de se alegrar, porque uma cidade inteira, até o próprio rei, né, se curva e proclama um jejum, inclui todos os habitantes de Nínive, não só os habitantes, mas inclusive os animais. Os animais precisaram vestir sacos, panos de sacos. Os animais precisaram entrar naquele jejum. Então, a gente viu que foi uma comoção muito grande, então um impacto muito grande que Nínive recebeu com a proclamação do profeta Jonas, e a reação de Jonas é irar-se, e não só irar-se, mas querer a morte. A gente terminou, então, o texto do último encontro assim, com Jonas pedindo a Deus, né? Em sua oração, ele pediu a morte, né? Porque ele estava extremamente irado com a vontade de Deus para a vida daquela cidade que tanto provocou o povo judeu. Era essa a inquietação de Jonas, como que um povo que tanto, né, incomodou o meu povo, né, o meu povo judeu, tem a oportunidade agora de ser salvo. Né? Então, a gente terminou assim. E, em suma, né, o que a gente vê? Que Deus mandou Jonas pregar o evangelho, ele pregou. Os ninivitas se arrependeram, mas ao invés de trazer regozijo, Jonas, então, ficou extremamente irado, né?
E aqui está, irmãs, um alerta, já começamos aqui com um grande alerta para nós, né? Que muitas vezes nós podemos até obedecer a Deus. Muitas vezes nós podemos fazer coisas para Deus, como Jonas fazia. Jonas estava pregando o evangelho. Mas o coração de Jonas não estava ali pregando o evangelho. No fundo, a vontade dele não era exatamente essa. E como nós corremos esse risco de estar fazendo coisas para Deus. Então, na nossa aparência, né, nós estamos servindo, nós estamos louvando, nós estamos ajudando, nós estamos pregando o evangelho. Mas, no fundo, a nossa intenção é outra. A gente está irado, a gente está revoltada com isso e a gente não está com o coração sincero. E a Bíblia vai gastar, irmãs, muito mais tempo falando em como Deus olha para o nosso coração do que o que Deus olha, do que Deus vê o nosso exterior, né? E essa mensagem é muito importante para nós, porque antes de pensarmos em sermos vistas pelos homens, a gente deve entender que isso é o menos importante. Lá em 1 Pedro fala, né, que o adorno da mulher, né, no caso era mulher casada, mas da mulher é de ter um espírito manso e humilde, mas uma coisa que ele fala ali que deixa evidente isso é aquela que tem o interior. Deus se importa com o nosso interior, né? Jonas proclamou o evangelho, mas o coração dele não estava ali, né? Então, já adiantando um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? A gente vai ver que Deus é quem tem a última palavra, né? O livro termina com uma pergunta feita por Deus, mas isso nos mostra que, na realidade, Deus é o protagonista do livro inteiro. Na verdade, Deus é o protagonista da Bíblia inteira e de toda a história, não é Jonas, né? Os nossos holofotes devem sempre estar voltados para o que Deus faz, né? E, aparentemente, Jonas percebeu o seu erro. Essa pergunta não respondida no final do livro mostra que Jonas aprendeu com o seu erro, né? E aí ele escreve essa narrativa, a narrativa do livro de Jonas, que é uma narrativa que a gente fala histórico-biográfica, para exortar Israel também, para exortar o seu povo a fugir de duas coisas: da desobediência a Deus e da insensibilidade espiritual. Então, o livro de Jonas foi escrito para nós fugirmos da desobediência a Deus e da insensibilidade espiritual. Jonas estava, então, com raiva, deprimido, fraco, mas pôde contemplar as palavras de Deus sobre a sua falta de compaixão e a profundidade da compaixão de Deus, né? Então, o Senhor havia enfatizado aqui, né, ao longo de todo o livro, que ele é misericordioso para com todas as nações, não só para com Israel, que ele é soberano, que ele pune, sim, a rebelião e que ele quer que o seu próprio povo o obedeça e se livre da farsa religiosa e não coloque limites em seu amor e graça universais. Né? Então, é exatamente isso que nós aprendemos, né, ao longo de todo o livro e que nós possamos realmente nos livrar dessa falsa religiosidade e obedecer em tudo a Deus. Amém? Eu quis dar essa introdução porque achei importante a gente já entrar pensando em todas essas coisas, né? Bom, então a gente vai agora entrar propriamente naquele esquema da Jane Wilkin, né? E as irmãs conseguiram responder as perguntas? A gente está só sem o microfone sem fio, mas aí vocês podem levantar a mão e a gente vai conversando também, tá bom? Então, o primeiro slide a gente vai ver a parte da compreensão. E aí o texto contém palavras, frases ou ideias repetidas. Eu encontrei essas aí que estão na tela. Pode passar, Selma, por favor. Eu encontrei 3 vezes a palavra Senhor, 4 vezes a palavra planta. Interessante, que a planta é o que mais vai aparecer aqui, né? Sombra, 2 vezes. Deus, 3 vezes. Ira, 3 vezes. E morte, 2 vezes. Há alguma palavra que eu não coloquei aqui, que vocês encontraram? Que foi repetida? Crescer? Apareceu. É, verdade. Mais alguma? Cidade. É mesmo, cidade, crescer. Razão. Razão, mais alguma? Morrer. Olha,
Eu coloquei morte, né? Mas a ideia é morrer, né? Muito bem. Mais alguma? Não? É sempre interessante. A gente faz e depois sempre as irmãs acrescentam, né? A gente vai vendo que a gente que perdeu alguns. Ah, sim, disse. Mais alguma? Ah, tá. É bastante, né? É verdade, Jonas, né? Então, tá bom. Aí, o próximo, ele menciona atributos de Deus, coisas que sejam verdades a respeito dele. Então, eu encontrei, assim, tirando do versículo 11, o que está bem ali explícito é: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, né? Então, o que eu entendo dessa passagem, o atributo de Deus é que Deus é compassivo. Ele fala, eu não hei de ter compaixão, então ele está dizendo, eu vou ter compaixão, eu tive compaixão, então eu sou compassivo. E compassivo é aquele que possui ou demonstra compaixão, aquele que compartilha do sofrimento alheio. Então ele vê o povo em sofrimento e ele se compadece daquilo, né? Ele não é indiferente quanto ao sofrimento, ele é ativo, ele se compadece. Então o atributo que a gente encontra nessa passagem é esse. Alguém encontrou outro? A gente pode pensar na misericórdia, a gente pode pensar em tantos outros que estão bem relacionados, mas a nossa intenção é sempre de achar algo que está explícito e o que a gente vê bem claro aí é a questão da compaixão, né? Deus sendo compassivo, tá bom? Próxima pergunta. Há alguma palavra que você não entendeu? E eu fiz alguma coisa... Ah, não. Antes disso, há argumentos em série, a gente vê que não. Aí a palavra que não entendeu, eu fui pesquisar o que era enramada, né? Que no meu tava, ele fala com uma cobertura de ramos, né? Na NVI ele vai falar que é um abrigo mesmo. Quem leu na versão NVI vai falar que é um abrigo, mas não deixa de ser um abrigo feito por ramos, né? É uma coisa ali feita assim com plantas, né? Também. E alguma outra palavra que vocês não entenderam? Não? Tá bom. Então, próxima lá. Não. A passagem possui palavras-chave de transição. A gente vê que tem, né? Tá no próximo. Daí eu coloquei aqui na minha versão ARA, então eu encontrei essas 4 palavrinhas, né? Mas o importante é a gente não só encontrar e falar, encontrei, mas assim, entender por que essas palavras são importantes. Fala, né? Então lá, e disse o Senhor, é razoável essa sua... Então Jonas saiu da cidade e fala, bom, ele nem ligou para o que o Senhor disse, né? Logo a consequência foi que ele já foi providenciando, fazendo ali as suas coisas do seu jeito, né? Então, alguém achou outra palavra de transição? Bom, então vamos seguir. Aí, há alguma ideia confusa? Eu não encontrei. Vocês encontraram alguma ideia confusa? Não? Tá bom. Então, a gente vai para a parte da interpretação, tá? Na interpretação, a gente analisa as referências cruzadas, faz a paráfrase e analisa os comentários bíblicos, né? Aí pode passar, Selma, por favor. Eu vou pedir licença para vocês. Primeiro, antes da gente ir para as referências, eu queria ler antes a paráfrase. Na verdade, foi assim que eu estudei. E é assim que eu estudo, na verdade. Eu primeiro faço a paráfrase, igual a Renata falou, né, aquela vez. Porque eu gosto primeiro de entender e colocar com as minhas palavras o que eu estou entendendo. E depois eu vou para as referências. Então, eu vou ler para vocês o que eu escrevi aqui do meu modo, né? Então, assim. Jonas, você tem razão em estar irado? Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, fez um abrigo com ramos e ficou à sombra dele, para ver o que iria acontecer com Nínive. Deus fez uma planta surgir em cima de Jonas, para que fizesse mais sombra ainda nele, e assim o poupasse de ter desconforto devido ao calor do sol. Jonas ficou extremamente feliz por causa da planta. Porém, no dia seguinte, de manhã bem cedinho, de madrugada, Deus enviou um verme para ferir a planta, deixando-a seca. Quando o sol nasceu, Deus mandou um vento oriental muito quente. O sol batia diretamente na cabeça de Jonas, fazendo-o sentir-se mal, e por isso Jonas pensou que estar morto seria muito melhor do que viver. Deus falou com Jonas: Você tem razão em estar irado por causa da planta? E Jonas respondeu prontamente: Sim, eu tenho razão a ponto de querer morrer. E disse Deus: Você consegue ter compaixão de uma planta que você sequer plantou,
cultivou, que numa noite nasceu e na outra morreu? E será que eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, que possui mais de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais? Então, fica bem claro quando a gente faz a paráfrase, né? E aí, assim, nós vamos entrar nas referências. As referências eu creio que vocês já leram em casa, então eu vou dar só algumas pontuadinhas aqui. A primeira, então, com relação ao versículo 4, versículo 5, na verdade, o 4 eu não... Antes disso, nós já lemos aqui a paráfrase, eu ia ler de novo o texto, mas acho que não vai ser necessário. Então, a gente vai ler só o versículo 5. No versículo 5, eu encontrei a palavrinha assentou-se. Existe uma referência lá em 1 Reis 19, do 9 ao 13, que vai contar uma experiência de um outro profeta chamado Elias, que ele estava fugindo de Jezabel. Jezabel queria matá-lo, né? E ele, então, fugiu. E ele foi se esconder numa caverna. E lá nessa caverna, o que acontece? Deus aparece para ele ali e Deus faz maravilhas. Deus faz assim, coisas extraordinárias acontecerem na frente dele, né? Para que ele percebesse que Deus estava ali, né? Então, Elias e Jonas têm algumas características em comum. Eles eram profetas. Ambos desejaram a morte e pediram para Deus isso. Os dois pediram a Deus realmente que queriam morrer, mas eles foram confrontados pelo próprio Senhor, que se aproximou deles fazendo perguntas algumas vezes no intuito de expor os seus pecados. Então, da mesma forma como Deus estava falando aqui, é razoável a sua ira? É razoável a sua ira? Deus também falou assim algumas vezes com Elias para confrontar os pecados deles, né? E outra coisa interessante dessa referência é que os dois estavam assentados, que é a palavrinha-chave ali, né? Os dois estavam ali sentadinhos, né? Só observando o agir de Deus ao redor deles. Deus fez coisas extraordinárias com a natureza, tanto com Jonas como com Elias, né? E eles estavam lá angustiados, deprimidos, a ponto de quererem a morte, mas Deus estava ali o tempo todo se mostrando presente, mostrando, olha, eu tenho domínio sobre todas as coisas e eu vou ainda assim, mesmo com vocês deprimidos, eu vou mostrar que eu estou com vocês e que eu vou discipliná-los também, ensiná-los, né? Porque eu os amo. Deus não deixou Elias, Deus não deixou Jonas. Deus tinha um plano para os dois profetas. E muitas vezes nós podemos estar deprimidas, ou quantas de nós já não pensou em tirar a vida, mas aí a gente percebe Deus agindo de uma maneira bem clara, Deus se colocando na nossa frente enquanto a gente está ali sentadinho. Deus aparece de forma bem clara e evidente. E Deus não nos deixa entregues a nós mesmas. Ele tem um plano muito precioso para cada uma de nós, assim como teve com Elias e com Jonas, né? Então, essa foi a referência. Alguém achou outra referência ao versículo 5? A gente vai ver que essa passagem que a gente está estudando não tem tantas referências cruzadas, mas as que tem demandam um bom cuidado de leitura. Eu gastei muito tempo lendo, porque algumas passagens eu não me lembrava muito bem, eu tive que estudar o livro todo para lembrar o contexto, então eu falei, olha, foi um desafio. Mas é bom, né? É sempre bom ir lendo e aprendendo. Aí vem Amós, por exemplo, é um texto um livro que a gente não costuma ler muito, né? E daí, então, no versículo 6, é o versículo que fala assim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, né? Então, só antes de falar da referência de Amós, quando eu li esse versículo e percebi que Deus fez uma planta em cima da planta de Jonas, aí logo eu pensei assim, eu falei, olha, tá vendo como Deus faz todas as coisas muito melhores do que o que a gente faz, né? Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, porque Jonas tinha já construído um abrigo, né, para ele. Mas aquele abrigo não seria talvez suficiente para protegê-lo do sol. Então, vem Deus e faz um outro em cima dele. Interessante, né? E eu acho até uma forma didática de Deus de mostrar, tá vendo, Jonas? Tudo que eu faço é muito melhor. O meu plano, a minha vontade sempre é muito boa, muito perfeita, muito agradável, muito melhor do que a sua. O seu casebrezinho assim, né? Não vai dar conta. Então,
confia em mim, confia que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Olha só, é sempre melhor. A minha vontade é sempre melhor. Os ninivitas sendo salvos é muito melhor do que a sua vontade de que todos eles pereçam. Então, confie em mim, né? Então, eu fiquei pensando nessas coisas, né? Então, a passagem de Amós é o seguinte. Amós estava chamando a atenção do povo porque eles estavam conseguindo, o povo de Israel, conquistar muitas cidades e tudo mais. E aí Amós, e achando que era pela força deles, né? Como a gente sempre se orgulha achando que as nossas capacidades, a nossa força é capaz de fazer muitas coisas. E então, Amós vem e chama a atenção deles, porque eles estavam se alegrando por aquilo que eles estavam conseguindo fazer com as próprias mãos. E a referência fala, né, que Jonas se alegrou em extremo também, por algo que ele tinha feito, né, assim. E aí vem também mais uma lição para nós, né, de sempre considerarmos que tudo aquilo que a gente tem, até o nosso abrigo, tudo é providência de Deus. Nada vem por nossa própria capacidade, nada vem pelo nosso próprio esforço diretamente. É Deus quem nos proporciona tudo isso, né? Se nós temos o que temos, com certeza é porque Deus permitiu. Claro que Ele nos capacita, claro que Ele nos dá forças, mas e a capacidade e a força vêm porque Ele nos dá, e nunca porque somos autossuficientes. Nós somos completamente dependentes de Deus a cada segundo, né? E então, a próxima referência é do versículo 7. Poxa, parou. Eu tenho que apontar para lá? Tá. Não está indo. Vocês conseguem mudar aí? Tá bom, obrigada, fica mais fácil. Então, o versículo 7, ele vai falar: Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, a palavrinha secou, que a gente vai olhar, tem a referência lá de Joel 1:12. Então, Joel, olha, esse livro precioso, vai falar de algo também bem impactante. O livro de Joel vai contar um pouquinho sobre um ataque de gafanhotos ali no começo, né, do livro, que devastou a vegetação daquele povo, do povo de Israel. E assim como Deus fez secar a planta que havia feito para Jonas, assim Deus também destruiu toda a produção agrícola lá dos israelitas na época do profeta Joel. E aí Deus também fez secar aquilo que tanto dava alegria, né, para Jonas, né? Mas Deus queria ensiná-lo que sua alegria extrema em favor de uma planta devia ser, na verdade, convertida pela alegria extrema em ver almas sendo salvas, né? Era isso que tinha o mais importante, né? Mas Jonas parecia estar ocupado demais pensando nele mesmo, né? É o que eu coloquei aqui, em seu próprio conforto, né? E o pior, ao invés de se arrepender, né, dos seus pecados, Jonas preferia morrer, né? E agora no versículo 8, a gente tem 3 referências. Opa, não, coloquei. Então tá, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. O vento calmoso, a gente tem a ideia de que é algo tranquilo, né? Não, mas é um vento muito quente. Algo estava, assim, insuportável. Já estava quente, aí ficou mais quente ainda. Então, Deus que mandou esse vento aí bem quente. E o sol, então, bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele estava a ponto de desmaiar, né? Pelo que pediu, então, a morte. Melhor me é morrer do que viver. E a gente encontra as referências de Ezequiel 19:12, Oséias 13:15 e do próprio livro de Jonas 4:3, que é uma outra citação. A gente viu no estudo passado que ele também pede a morte. Então, tanto em Ezequiel como Oséias vai falar sobre esse vento calmoso. Aconteceu também a mesma coisa de Deus mandar esse vento muito quente na época desses 2 profetas, Ezequiel e Oséias também, né? E ambos os textos mostram as palavras de juízo de Deus sobre o povo judeu. O vento que aparece nas 2 citações levam à seca da planta em questão, que era que eles estavam falando também. Então, é um período, parece que quando Deus manda esse vento calmoso, alguma advertência ele quer trazer para o povo, assim como fez com Ezequiel e Oséias, e aqui também com Jonas, tá bom? E aí nós vamos ver também no versículo 8, só que agora com a palavrinha o sol bateu. Ixi, será que não foi? Peraí, só um segundo.
Ainda bem que temos ajudantes ali, mas... Ó, eu vou ler da minha aqui, que eu não sei por que não apareceu ali. Ó, então, o sol bateu. É interessante demais. São duas referências. Salmo 121, 6 e Isaías 49, 10, que eu encontrei. Né? E são duas passagens que tanto o salmista quanto o Isaías, eles estão agradecendo a Deus por Deus estar livrando eles de um vento, de um calor muito intenso. Eu falei, nossa, interessante, né? A gente, nessa época, iria agradecer pelo frio. Deus, obrigada, porque não está tão frio esses dias que estão frios, né? E quando passa, a gente vai dar graças a Deus, obrigada por nos livrar do frio. Mas aqui, no caso, eram salmos, o Salmo e Isaías, agradecendo a Deus pelo livramento do sol, uma questão simples para nós, mas eles estavam louvando a Deus por isso, algo que a gente nem para agradecer, né? E o próprio Jonas estava na situação oposta, era Deus trazendo mais calor, enquanto o salmista e Isaías agradecendo a Deus por, como se fosse um grande livramento. Obrigada, Senhor, por não nos atormentar, né? Com tanto calor assim. Com calor excessivo, né? E tem até uma música, né, que é bem antiga, que fala de dia e de noite não me molestará o sol. Não sei quem conhece do Vencedores por Cristo. E fala bem assim, agradecendo a Deus, o salmista agradecendo a Deus por esse livramento também, né? Bom, alguém quer fazer algum comentário do versículo 8 ainda? Não só das referências, mas algo que chamou atenção também. Podem falar, tá bom, irmãs? Isaías, deixa eu voltar, 49, 10, Salmo 121, versículo 6. Desculpa não ter aparecido aí, não sei por que não foi. Selma, agora não consegui mudar de novo. Tá bom. Bom, a próxima referência não tem, é do versículo 9. O 9 não tem, mas eu queria fazer um comentário a respeito dele. Eu vou ler na minha Bíblia, diz assim, o versículo 9. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Então, o que a gente vê? Qual é o quadro que está aqui, né? Jonas estava lá sentadinho, esperando o que ia acontecer com Nínive. Mas Deus já tinha falado que ele não ia mais destruir Nínive, né? Que Deus e Jonas percebe isso, tanto que ele pede no comecinho do capítulo a morte. Ele fala, eu prefiro morrer, né? Então Jonas está lá sentadinho naquele abrigo. Deus faz uma planta e aí então Deus manda a planta seca. Aí vem aquele calor, né? E aí então esse versículo fala, Deus vem até Jonas e fala, é razoável essa sua ira por causa da planta, né? E ele respondeu que era até a morte. Então, o que a gente entende nesse versículo 9? Que Deus queria que Jonas aprendesse que ele não tinha direito de ficar irado, nem com os ninivitas, e muito menos com a planta, né? Ou, na verdade, muito menos com os ninivitas e nem com a planta. Jonas não era soberano sobre eles, né? Deus não queria ensinar para Jonas que as plantas não têm importância, por exemplo, né? Não é isso. As plantas, elas importam porque são criaturas de Deus também, né? Mas o homem e a mulher têm um valor de importância superior, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E além disso, nós somos seres eternos, né? Diferente da planta. A eternidade, ela está cravada no nosso coração, não na planta, né? Deus queria que Jonas desse valor, então, àquilo que é eterno e não àquilo que é transitório. Então, Deus está ensinando Jonas isso. Jonas, dê valor ao que tem de fato valor, às coisas eternas, aquilo que vai durar para sempre, né? E é isso que Deus espera de nós também, né? Que nós possamos dar valor às coisas eternas. Ou seja, o que é eterno? Qual que é a única coisa que nunca vai acabar? Os seres humanos, as almas das pessoas, né? Então, que possamos dar valor às coisas eternas, valor à vida das pessoas, pois só elas viverão eternamente. Isso é pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, aquele versículo que a gente conhece em Colossenses, né? Uma das maneiras, então, irmãs, mais práticas
de observarmos se nós estamos pensando nas coisas do alto é se nós estamos realmente nos ocupando e nos preocupando com a alma das pessoas, né? A gente fala, eu penso nas coisas do alto. Então, você realmente tem vivido uma vida que proclama o evangelho, que se importa com a alma da pessoa que está do seu lado? É assim que é a sua vida? Você se preocupa de fato com... Eu também me preocupo de fato com as coisas do alto? As afeições de Jonas foram completamente distorcidas, né? Aqui, estamos nos referindo da questão da salvação especificamente, né? Que Deus está tratando com ele. Mas o que eu quero ressaltar aqui também é desse pecado que estava atacando Jonas, a questão da falta de compaixão e do egoísmo, e a gente vê que esses pecados, né, da falta de compaixão e do egoísmo, também cabem a nós. E como isso é destrutivo e como isso é presente em nossas vidas, né? Há em cada uma de nós esse pecado da despreocupação mesmo com a vida do próximo, em ser útil, em servir, em começar nos nossos lares, né? A gente pensa assim no núcleo menor, né? Nos nossos lares, se nós estamos tendo falta de compaixão, né? Dentro do nosso lar, se nós estamos sendo egoístas, né? Na igreja ou por onde nós andamos, né? Não devemos olhar para as ações de Jonas, como eu fiz quando eu li no comecinho na primeira leitura que eu fiz, né? E olhar com julgamento, né? Porque nós somos exatamente assim como Jonas, né? Nós facilmente damos mais valor para as plantas que vão aparecendo na nossa vida do que para almas que estão caminhando rumo ao inferno. É fácil a gente dar valor para as plantas, para coisas que são transitórias, para as coisas que são passageiras, para uma coisa que eu acabei de conhecer e já, como o Jonas tinha acabado de ver aquela planta, foi só para satisfazer um pouquinho o desejo dele de matar aquele calor, foi para satisfazer um prazer dele. E ele fica extremamente irado porque foi tirado dele isso. E nós somos exatamente assim, nós somos facilmente deixadas, nos iludimos pelas coisas que estão às nossas vistas, que nos trazem prazer, né? Nós somos realmente, facilmente, damos mais valor para as plantas do que para as almas, né? No sentido. E Jonas, ele é exatamente o nosso espelho. Né? Se a gente está olhando para o livro de Jonas e falando, mas eu nunca pensei em tirar minha vida, né? Por exemplo, mas olha só quantos outros pecados que Jonas cometeu nós fazemos também, né? Enquanto nos entristecemos por causa das plantas que nós perdemos ao longo das nossas vidas, o nosso coração vai se esfriando diante das almas que estão, então, rumo ao inferno, como eu falei para vocês, né? Então, que Deus nos ajude a sermos mais sensíveis, né, às pessoas ao nosso redor, e que esse livro de Jonas, que tanto fala para nós da misericórdia de Deus e da urgência da proclamação do evangelho, possa realmente nos incomodar a ponto de proclamar o evangelho às pessoas, né? E, bom, aí nós vamos para... Tem uma antes, o 10, tá aí? Não? Deixa eu ver. Tá bom. Sim, tá certo. Olha só, então, irmãs, agora a gente vai falar sobre a referência do versículo 11, que é o último. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Então, essa palavrinha aí, compaixão, vai trazer uma referência de Jonas 3:10, que é quando Deus fala que ele se arrepende do mal que havia dito, que faria e não fez. Então, aí mostra só uma referência cruzada do próprio livro, dizendo mais uma vez, olha, Deus se compadeceu, Deus se arrependeu de ter dito que faria o mal, Deus ia fazer o mal, Deus ia castigar os ninivitas. Mas por ver o arrependimento daquele povo, então Deus deixa de castigá-los, usa de misericórdia e salva aquela nação cruel. Tá bom? O próximo. A próxima é o mesmo versículo, ainda o versículo 11, mas a palavrinha ali, ó, a frase, né? Que não sabem discernir. Aí aparece uma referência de Deuteronômio 1:39 e Isaías 7:16. Então, existem comentários, né? Bom, antes de falar dos comentários, lá em Deuteronômio, ele vai falar um pouquinho que Josué e Caleb entram na terra prometida por terem sido fiéis a Deus, né? E fala que os filhos deles, que não sabiam também distinguir muito bem entre o bem e o mal, iriam entrar também. Então, é só para uma referência que nos faz pensar que
essas pessoas que não sabiam discernir muito bem entre a mão direita e a esquerda, no caso dos ninivitas, seriam comparados a crianças, da mesma forma como lá em Deuteronômio fala, essas crianças muito pequenininhas que nem sabem discernir o bem e o mal, então são muito pequenas mesmo, porque ou de colo, imagino, porque às vezes tão cedo as crianças já sabem, né, o que é certo e o que é errado, iriam entrar. E em Isaías, uma profecia sobre o nascimento de Jesus que fala que também é a mesma coisa, que as pessoas que não sabiam desprezar o bem do mal e dando a entender que está se referindo a crianças muito pequenas. Mas existe um comentário que eu li, um comentário bíblico dizendo que na realidade também pode ser compara adultos que eram indisciplinados ou sem discernimento, né? Assim como as crianças. Então, eu não sei ao certo se eu li mais comentários dizendo que eram crianças mesmo, né? Então, se já tinham 120 mil pessoas, se refere só a crianças, então imagina que a quantidade era muito maior, eles dizem em torno de 600 mil homens que haviam em Nínive, ou se for só 120 mil, acho que não, porque eles falam que Nínive era uma cidade realmente muito grande, então eu estou mais tendenciosa a achar que eram crianças, né? Que não sabem discernir, assim como as referências bíblicas nos apontam que eram outras situações como crianças. Mas, em todo caso, a gente sabe que era muita gente, né? Muita gente ali. Então, e a última palavrinha desse mesmo versículo é a palavrinha animais. Ele vai trazer uma referência lá de Salmo 36:6. Alguém pode ler para a gente esse Salmo, por favor? Porque ele é bem lindo. Aí a gente pode ler já que é a última citação, quem achar primeiro pode ler, tá bom? É Salmo 36:6, vai falar uma referência aí sobre os animais. 36:6? Peraí. Isso mesmo. É Deus quem preserva, né? Os homens e os animais. E aqui, no caso de Nínive, a gente viu exatamente isso. Deus preservando até a vida dos animais. Aí eu fiquei pensando, né? Isso não significa que ele salvou no sentido espiritual, né? Mas assim, que Deus realmente poupou, porque todo mundo ia ser destruído, lembram? Então Deus realmente poupou a vida também dos animais, mostrando para Jonas mais uma vez que as plantas importam, os animais importam, inclusive os animais, eles participaram do jejum ali, eles foram incluídos no jejum naquele momento. Então é interessante ver o cuidado de Deus, né? É Deus, assim, ironicamente mostrando para Jonas, olha, você está se preocupando com essas coisas, com as criaturas, mas eu também me preocupo. Eu me preocupo com as criaturas, me preocupo com as plantas, me preocupo com os animais, mas eu me preocupo sim também e muito com a vida das pessoas. Então não acho que é irrelevante, né? As plantas, os animais, eles são importantes e Deus preserva a vida deles, como a gente leu ali também no Salmo, né? Alguém tem algum... eu já iria encerrar aqui a parte das referências. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário sobre as referências que gostaria de falar. Vocês estão muito tímidas, irmãs. Estamos falando também. Não? Então, eu peço licença para vocês. Eu achei um comentário muito legal de uma Bíblia de estudo. Eu não vou falar porque o nome é em inglês, aí vai que se eu falo errado vai ficar feio, né? O Elmer depois vai falar que horror. Depois eu passo para vocês, quem tiver interesse. Mas, assim, eu vou ler para as irmãs e ele fecha bem essa parte das referências, tá bom? Olha só que interessante, fala assim. As palavras de Deus ao profeta Jonas, né, indicam que Jonas não tinha o direito de ficar irado. Donald Becker, eu acho, parafraseia a resposta do Senhor dessa forma. Então, ele vai parafrasear a resposta do Senhor. Então, é como se Deus agora estivesse falando com Jonas, né? Vamos analisar essa sua raiva, Jonas. Ela representa a sua preocupação com a sua amada planta. Mas o que isso realmente significou para você? Seu apego a ele não pode ser muito profundo, pois estava aqui um dia e desapareceu no dia seguinte. A sua preocupação foi ditada pelo interesse próprio, não pelo amor genuíno. Você nunca teve a devoção de um jardineiro. Se você se sente tão mal quanto se sente,
Como você esperaria que um jardineiro se sentisse que cuidava de uma planta e a observava crescer apenas para vê-la murchar e morrer? É assim que eu me sinto em relação a Nínive, só que muito mais. Todas aquelas pessoas, todos aqueles animais, eu os fiz. Eu os apreciei todos esses anos. Nínive me custou muito esforço e significa o mundo para mim. Sua dor não é nada comparada à minha quando contemplo sua destruição. Enquanto Jonas achava que era absurdo Deus poupar os assírios, Deus expôs Jonas como aquele cujo pensamento era absurdo. Em contraste com uma videira insignificante, a grande Nínive era significativa. Jonas é um exemplo notavelmente trágico da situação da nação de Israel. Tanto Jonas quanto Israel foram acusados de desobediência religiosa e desafeto. Que tragédia quando o povo de Deus se preocupa mais com o conforto das criaturas do que com os interesses da vontade de Deus entre os homens. Em contraste, Deus é altruísta. Ele tem o direito de se preocupar com aquela grande cidade, uma cidade com muitas pessoas que precisavam de sua graça. Legal, né? Muito interessante. Então, irmãs, agora a gente vai para a parte da conclusão e depois a aplicação. A conclusão eu que acrescentei aqui no estudo da Jane Wilkin, não. É porque aqui a conclusão eu queria trazer para vocês aquilo que eu tirei como aprendizagens, assim, né? Cada uma tem a sua, mas eu queria também trazer para as irmãs e assim a gente termina com a aplicação. Bem, o livro de Jonas nos exorta, então, a fugirmos de duas coisas. Quem estava atenta no comecinho, eu falei isso. A desobediência a Deus, a gente tem que fugir da desobediência a Deus e fugir da nossa insensibilidade espiritual, né? E aí, então, eu fiquei pensando, né? Eu creio que a nossa desobediência a Deus e a nossa insensibilidade espiritual, elas escondem dois outros pecados que habitam no nosso coração. Duas coisas que muitas vezes nos impedem de proclamar o evangelho. São dois As que eu coloquei aqui para a gente não esquecer. A acomodação, nós muitas vezes nos acomodamos e muitas vezes nós nos acovardamos. Eu fiquei pensando nisso, falei, por que a gente não prega o evangelho? Porque a gente desobedece a Deus, porque a gente é insensível, sim, mas no fundo também a gente comete esses dois pecados, né? De nos acomodar e de nos acovardar. Aí, eu pensando assim, né? Quando nos acomodamos a uma vida que não proclama o evangelho, nós estamos fazendo igual ou pior que Jonas. Porque nós estamos nos conformando a uma vida idólatra de nós mesmas, que era o que Jonas tinha dito, né? Muito mais vale o nosso conforto, o nosso bem-estar, do que a vida espiritual do meu vizinho. Olhamos com todo o julgamento para Jonas, né? Mas, no fundo, ele tinha seus motivos para não querer que a nação que mais prejudicou o povo dele fosse convertida. Ele tinha razões, né? Assim, a gente não está falando que ele agiu bem, mas a gente sabe que ele tinha razões, né? Ele agiu com falta de compaixão, é claro, mas muitas vezes nós agimos pior, porque nós não temos ninivitas do nosso lado. A gente não tem pessoas que olham para nós e a gente já sabe que a gente vai precisar se esconder o mais rápido possível, porque vão nos destruir, vão nos matar, vão tirar a nossa vida. Não, a gente não tem ninivita do nosso lado. O que a gente tem do nosso lado? Uma senhorinha bondosa que nos ajuda no mercado. A gente tem uma pessoa legal no trabalho que a gente consegue se comunicar. Ou às vezes não tão legal, mas tudo bem, eu estou convivendo. Ela não está me matando, né? Ela não está sendo uma ameaça à minha vida. São essas pessoas que nós encontramos no nosso caminho, né? Não são ninivitas. Então, nós agimos pior que Jonas. Se nós estamos aqui, muitas vezes, com um olhar de julgamento, a gente deve se colocar no lugar de, poxa, ele tinha suas razões. Era difícil mesmo, né, irmãs? Era bem difícil para Jonas. Mas não justifica seu erro. Mas nós não temos ninivitas ao nosso redor e nós não temos desculpas, né, para nos acomodarmos, né? E que Deus, então, nos desperte dessa acomodação, que é uma acomodação maligna, né? Que nos deixa assim, tá tudo bem. Eu estou salva mesmo, né? Então, os outros, não. Isso tem que nos incomodar, tem que realmente mexer com o nosso ser, de saber que as pessoas ao nosso redor estão morrendo. Eu não posso ficar acomodada sabendo que eu fui beneficiada e o outro do meu lado não, né?
Então, proclamar o evangelho, irmãs, deve nos tirar mesmo dessa zona de conforto, e é bom que seja assim, né? Devemos lembrar que nós não fomos chamadas para sermos acomodadas. Jesus nos ensinou que enquanto nós vivermos aqui, nós temos que pregar o evangelho. É o id que Deus nos ensinou, né? Então, que a gente possa usar o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, né? Para sermos frutíferas em trazer mais e mais pessoas ao conhecimento de Cristo. Que Deus quebre o nosso coração idólatra, como era o de Jonas, e é o nosso, né? E desvende os nossos olhos para que consigamos enxergar com compaixão as almas ao nosso redor que estão indo para o inferno, né? E além, então, de nos acomodarmos, como eu falei, nós nos acovardamos, e por isso não pregamos o evangelho muitas vezes, né? E aqui, mais uma vez, né, a gente olha para Jonas e a gente se coloca como superior a Jonas, né? Mas o ponto é que se nós sondarmos o nosso coração, nós vamos perceber que nós estamos tão mal quanto ele, né? Jonas, ele pelo menos não se acovardou. Deus falou para ele ir para Nínive, mesmo que Jonas foi resistente, mesmo que Jonas foi e pregou daquele jeito, mau jeito, né? Mesmo ele não querendo a conversão, mas ele foi, ele pelo menos não se acovardou. E nós, né? Nós nem vamos, nós nos acovardamos, né? Então, que Deus realmente arranque esse pecado que nos assedia, que é o pecado do temor, né? Quando eu falo de acovardar, é um temor mesmo, né? Ter medo de pregar o evangelho, né? E que nós encontremos, se nós temos muito medo, que a gente peça força, peça sabedoria, peça realmente direcionamento do Senhor, porque Ele nos dá. Ele não colocou só os pastores e alguns membros da igreja para fazerem o ID, mas a igreja inteira é responsável por proclamar o evangelho. E isso não deve ser para nós uma ordem só para cumprir um checklist, mas deve ser para nós um privilégio, né? Um prazer poder ter mais e mais pessoas indo para o reino com a gente, né? Acho que a maior alegria do cristão, além da salvação, é de saber que você foi um instrumento do Senhor para levar outra pessoa ao encontro de Cristo eterno, né? E que precioso é isso, né? E que essa seja mesmo a nossa motivação maior, né? De ver uma pessoa que está lá do nosso lado, padecendo, mas saber que um dia ela vai ter uma vida transformada e vai estar conosco ali no céu, né? E como é precioso a gente ver a diferença das pessoas que morrem em Cristo e das pessoas que morrem sem Cristo, né? Eu já tive essa experiência recentemente e vejo que como é impactante a vida, os últimos segundos de vida de uma pessoa que morre com Cristo. E a gente sabe que isso é real, a eternidade é real. Não é um conto de fadas, né? A gente sabe que a eternidade ela é verdadeira. Ela está cravada no nosso coração. E que ela realmente possa nos levar a querer que mais e mais pessoas se encontrem e estejam com a gente lá banqueteando com Cristo no céu. E que seja para nós uma bênção, né? O proclamar o evangelho. E aí, então, nós vamos para a parte da aplicação e que a gente vê quem Deus é nessa passagem, quem nós somos e o que a gente faz diante disso, né? Então, nós vimos que Deus é compassivo, né? A gente termina o livro de Jonas vendo que Deus é aquele que se compadece do sofrimento alheio, né? E nós temos, de certa forma, dificuldade em compartilhar dos sofrimentos alheios. Nós somos egoístas, muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos como Jonas, né? E aí, o que a gente faz, então, com essa informação? Qual que é a aplicação que a gente encontra para nós da reação? Podem mudar, meninas, por favor. Eu coloquei... Ixi, ficou tudo A. 4 coisas assim que eu notei, mas vocês também podem trazer aqui, com certeza vocês devem ter encontrado outras aí, e aí podem compartilhar. Então, a primeira coisa, ter compaixão. Então, se Deus tem compaixão, a primeira coisa, eu preciso ter compaixão também. Ter compaixão pelas almas ao meu redor que não conhecem a Cristo e proclamar o evangelho a elas. Isso eu acho que é uma verdade que ficou bem claro para todo mundo, né? Esse é um ponto que todo mundo precisa trabalhar, inclusive eu, ter compaixão das almas que estão morrendo ao nosso redor, né? Segundo, conformar sempre a minha vontade com a vontade do Senhor. Eu digo isso porque
a gente vê que Jonas tinha dificuldade, né, em conformar a vontade dele com a vontade do Senhor, né? Eu lembro que quando meu pai estava lá internado, o meu irmão mais velho sempre nas nossas orações à noite falava assim: Deus, a gente quer isso, quer que ele esteja curado, mas que o Senhor conforme a nossa vontade à sua vontade. A gente quer que a nossa vontade seja conformada à sua. E isso trouxe muito alívio para nós, porque a gente sabia que, independente da resposta do Senhor, a gente estaria se conformando à vontade de Deus. E que em todas as situações a gente aprenda a fazer assim, né? A entender que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e agradável, né? E a gente deve se conformar, pegar a forma da vontade de Deus e aplicar às nossas vidas. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. É. Sincero, né? É. É verdade. É, o que Deus busca é a sinceridade, mesmo como nós falamos no comecinho, né? E obedecer a Deus com alegria, sinceridade, por amor e adoração a Ele. Então, por que isso? Porque a gente viu que no começo Jonas obedeceu, ele foi e pregou para Nínive, mas foi uma obediência meio capenga, né? Ele obedeceu, mas ele não obedeceu de coração. Ele não obedeceu com alegria, com sinceridade, querendo adorar a Deus. Ele obedeceu porque ele foi forçado a obedecer de certa forma. E que a nossa obediência a Deus seja uma obediência alegre. Quando eu falo para a Rebeca, eu falo assim: Rebeca, você tem que obedecer rápido e feliz a mamãe. Você tem que obedecer rápido, porque eu não quero que ela demore na obediência. Eu falei uma vez, você tem que obedecer. E feliz, né? Eu sei que isso ela ainda não vê, ela vem resmungando, né? Mas é isso que Deus espera de nós, que a gente obedeça rápido, né? Que a gente não tenha que ter 2, 3, 4 chances, porque às vezes a gente não vai ter, né? Jonas teve, mas Abraão não teve, né? Moisés não teve. Deus falou uma vez, ele não obedeceu, ele não herdou a terra prometida, né? Então, que a gente possa obedecer rapidamente a Deus, com alegria, com sinceridade, amor e por adoração mesmo a Ele, né? Com vontade, né? Poxa, eu fui resgatada por Deus, né? Quem sou eu para não obedecê-lo, né? E o último ponto é lutar mesmo, lutar contra a desobediência a Deus e a insensibilidade espiritual. Eu coloquei esse verbo lutar porque realmente carece de nós uma batalha espiritual para isso, porque se deixar por nós mesmas a gente vai ficar né, na acomodação, no acovardamento. Então, a gente tem que lutar. É acordar de manhã e lembrar: Senhor, me ajude a obedecer ao Senhor com prontidão, com alegria. E não ser insensível, né, às pessoas. Não ser insensível à necessidade das pessoas que estão morrendo ao meu redor, né? Então, essa foi a aplicação que eu trouxe. E também, em resumo, né, eu queria só, para a gente finalizar esse ponto, ler Colossenses 3, de 2 a 5, que fala, aquele versículo precioso que fala: pensai nas coisas do alto. Em resumo, o que Deus estava ensinando a Jonas e está nos ensinando é isso, né, que a gente pregar o evangelho, não ser insensível à necessidade, obedecer a Deus, nos leva a pensar nas coisas do alto, né? E não nas que são aqui da terra. Porque quando a gente pensa só nas coisas daqui da terra, a gente vai dar muito mais valor a plantas. É isso que acontece. Quando os nossos olhos estão aqui na terra, a gente vai valorizar a planta e não vai valorizar almas. E que vida mais triste, né? É uma vida que valoriza aquilo que não tem valor diante de Deus, assim, né? Que Deus nos encontre valorizando almas e não plantas, né? Pensando nas coisas do alto. Então, Colossenses 3, de 2 a 5, fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós, também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, esse versículo é bem completo. Fala da gente pensar nas coisas do alto, lembra que a gente morreu, né? A gente sim deve morrer
todos os dias para que Cristo seja exaltado em nossa vida. Fala da questão da gente também fazer morrer a nossa natureza terrena, né? A gente só vai conseguir obedecer a Deus, proclamar o Evangelho à medida em que a gente, dia após dia, faz morrer essa carne que habita em nós, né? Morrer essa carne. E que essa seja realmente a nossa luta, a nossa batalha espiritual, que traga glória para o nome do Senhor, né? À medida em que a gente vê mais e mais pessoas. Não ninivitas, a gente não tem ninivitas, repetindo, ao nosso redor. Nós temos pessoas que conseguem conviver conosco e que estão clamando, né? Antes que seja tarde demais, elas precisam ouvir o Evangelho. Queria compartilhar só uma coisa que o Espírito Santo está falando comigo agora, eu acredito que seja produtivo. Algumas semanas atrás, o Elmer foi convidado para pregar numa igreja. E ele foi, né? Nós fomos, ele trouxe a palavra. E naquele encontro, exatamente, tinha um moço que estava ouvindo. A gente não conhecia, né? Mas depois nós ficamos sabendo pelo pastor daquela igreja que aquele rapaz há anos não ia para a igreja, que ele estava distante dos caminhos do Senhor. E que ele, naquele dia, resolveu ir para a igreja porque sabia que era um pastor diferente que estaria lá. Ele ouviu a mensagem pregada, ficou extremamente impactado pelo agir do Espírito Santo. Naquela semana, que foi tão curta, né, de segunda até sábado, ele teve o tempo de se refazer com o Senhor, de se arrepender dos seus pecados. A família dele testificou de que ele estava mudando mesmo as suas atitudes daquela semana em especial, que ele realmente foi incomodado pelo agir do Senhor. E no sábado ele veio a falecer, teve um ataque fulminante e morreu. E eu, ouvindo essa história, esse relato, né, do pastor, eu fiquei realmente chocada, né, porque eu falei, poxa, a gente não espera, né? E por que eu estou contando isso? Porque a vida, ela é passageira, né? Às vezes a gente deixa para depois para pregar o evangelho para a pessoa e não imagina, né, quando que ela vai partir. Então, que Deus realmente tire de nós essa falsa religiosidade, né? Que Deus não quer a aparência, Deus quer ver corações sinceros que preguem, né, o evangelho, e que Deus nos impulsione à urgência de fazermos isso, porque nós não sabemos, né, nem quando nós partiremos, nem quando as pessoas ao nosso redor vão partir, né? E que seja maravilhoso para nós podermos levar mais pessoas a estarem conosco eternamente no céu. Amém? Alguém mais gostaria de compartilhar? Agora eu não vou falar mais, encerrei. Mas olha, é o nosso último estudo, então eu acredito que gostaria de ouvir pelo menos aqui que vocês, se não do capítulo 4, mas se alguém quiser compartilhar algo que foi impactante do estudo de Jonas, mesmo não sendo só do 4, eu gostaria de dar essa oportunidade para vocês falarem, tá bom? Aí posso levar o microfone não tão longe, mas se vocês puderem vir aqui e a gente compartilha, porque isso é muito edificante também, né? Quando a gente pode compartilhar o que aprendeu, o que marcou do livro, tá bom? Alguém quer começar? Eu sei que nem todas participaram de todos os estudos, né? Mas... Ou do capítulo 4 também? Alguém queria falar? Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum.
Muito bem, é verdade. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, né? A gente pode se irar contanto que seja uma ira santa, uma ira que não seja por motivos passageiros, transitórios, né? Então, muito bem. Mais alguém gostaria de comentar? Marinal? Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Verdade. Mais alguém? Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, tirar o nosso conforto, né? É verdade. Sim, exatamente. Aham. Uhum. Sim, sim, sim. Exatamente. Aham. Sim. Muito legal, muito legal. É isso mesmo, a gente vê o plano de Deus, né, para os ninivitas era a salvação, como eu falei, e o plano de Deus para Jonas era ensinar a ele e também a nação de Israel a questão da obediência, que eles precisavam obedecer a Deus de forma legítima, né, genuína, e para eles deixarem de ser insensíveis, né, quanto à questão da espiritualidade, não entender que a salvação pertencia só a eles, mas que também Deus resgatou os marinheiros, né, aqui ao longo do livro de Jonas, que eram também pessoas que não faziam parte da linhagem de Israel, e Deus ainda depois salva a nação dos ninivitas. Então, realmente, Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Deus usou esse profeta para ensiná-lo muito isso e para ensinar o povo judeu e para ensinar a gente também, porque nós também cometemos os mesmos erros e somos carentes desse mesmo ensino, né? E Deus usou de maneiras bem didáticas, usando a própria natureza, né? Deus repreende ele no começo com um grande peixe, depois Deus repreende ele usando uma planta, o verme, o vento quente. Então Deus vai usando de diversas maneiras para deixar bem claro, né? De maneira bem didática para Jonas e também para nós que ele tem aí um plano realmente muito bom para a nossa santificação mesmo, né? Tudo isso é para que a gente possa crescer, né? E ter nossa fé fortalecida nele e nos tornarmos mesmo mais parecidas com o Senhor, né? Quer falar, gente? Não? Mais alguém gostaria de comentar algo do livro? Camila? Sim. Sim. Sim.
Sim. Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. E o que é bem importante é a gente pedir realmente sabedoria do Senhor e usar, né, de estratégias realmente práticas, né? Então, a gente tem o WhatsApp, né? Eu lembro que na época da pandemia, como aquela coisa, né, muito forte, então pessoas morrendo o tempo todo, então me despertou assim a necessidade de pregar para pessoas que conviveram comigo, né, nos empregos e que eu nunca tinha falado do evangelho, então mandei por ali mesmo, fui conversando com as pessoas por ali, ou às vezes a gente cria, né, criar mesmo situações propositais para a gente falar do evangelho, então convidar a pessoa para ir em casa e você, o seu vizinho, e você fala do evangelho, ou ter um folhetinho, né, na bolsa, sempre vários folhetinhos são interessantes também para à medida que você vai na farmácia, nos lugares você fala, posso deixar com você um folhetim que vai falar um pouco sobre a palavra de Deus, e aí você já aproveita e pede se a pessoa tem uns minutinhos para te ouvir, você apresenta o evangelho. Então a gente tem que realmente sempre ter essas estratégias assim nas mãos e criar mesmo, né? Porque a gente não, a pessoa não vai chegar de repente para você e falar, você pode me apresentar o evangelho de salvação? Eu quero ir para o céu também. Não. Então você que precisa, né? Nós somos os instrumentos e nós precisamos criar oportunidades para falar do evangelho, que as pessoas naturalmente não querem ouvir, mas nós estamos aqui para incomodar, para ser sal e luz nesse mundo. Então nós é que vamos atrás e vamos falar de Cristo para elas, né? Então, mais alguém gostaria de compartilhar alguma aprendizagem? Não? Clarissa? Ah, legal. Uhum. É. Sim. É. Sim. Sim. Uhum. Sim. É. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. 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 Que legal. É. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. E
é sempre boa, perfeita e agradável, né? Que às vezes a gente até vê a vontade de Deus acontecendo, mas a gente não aceita muito bem que ela é boa, perfeita e agradável, mas a gente tem que entender que ela é, né? Não, aparentemente, às vezes não parece para nós, mas sempre é, né? Mais alguém? Bom, então, nós nos despedimos aqui do livro de Jonas, mas vocês têm ele nas mãos de vocês, o acesso sempre, e que Deus realmente possa nos levar a não só ter mais informações, né, mas que isso realmente possa repercutir em ações práticas para a nossa vida, que a gente saia daqui desejosas de que mais pessoas estejam do nosso lado lá no banquete celestial, compartilhando da alegria de pertencer a Cristo, porque uma vida sem Cristo a gente sabe que é completamente destrutiva, né? Ela está dia a dia se destruindo, e que a gente tenha compaixão mesmo, né, das almas ao nosso redor e estejamos dispostas a proclamar o Evangelho, né? Então, irmãs, eu vou encerrar orando e já apresento para vocês rapidamente o próximo ciclo de estudos que a gente vai ter aqui, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós encerramos aqui o nosso estudo do livro de Jonas com o coração aquecido e com o coração também quebrantado, porque a começar em mim sei que tenho falhado muito nessas ações de obediência, de questão de me preocupar com a alma das pessoas ao meu redor. E, Senhor, tenha misericórdia de nós. Obrigada porque o Senhor ainda nos permitiu essa manhã nos acordarmos, nos levantarmos, estarmos aqui ouvindo essas coisas que é a própria palavra do Senhor para nós. E certamente o Senhor vai nos dar oportunidades, ó Deus, para proclamarmos o seu evangelho, ó Deus. E se nós temos vivido até aqui uma vida falha nessas áreas, que o Senhor nos permita, Deus, agora termos de hoje em diante uma vida diferente, uma vida que realmente se preocupa com a alma das pessoas ao nosso redor, uma vida que realmente tem compaixão da vida das pessoas que estão sedentas do Evangelho. Nos dê estratégias, nos dê realmente um coração que esteja pensando nas coisas do alto e não nas que estão aqui da terra. Nos ajude também a termos uma ira santa, a não irarmos assim de maneira tão pecaminosa. Nos ajude realmente a mortificarmos a nossa carne dia após dia, para que o seu Santo Espírito seja realmente aquele que nos conduz, aquele que nos santifica, aquele que nos faz enxergar o Evangelho de uma maneira preciosa, e então isso nos leve a proclamá-lo com todo o nosso coração, ó Deus. Nos ajude, perdoe, ó Deus, perdoe mesmo tantas oportunidades que nós desperdiçamos de fazer isso, e nos ajude ainda a tempo, Senhor, para que possamos levar mais e mais pessoas como instrumentos do Senhor a conhecerem essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou, né? Porque o que é eterno são as almas. A única coisa que é eterna nessa vida são as almas das pessoas. E que então nosso olhar esteja sempre atento a isso, ó Deus. Não deixe, ó Deus, não deixe os nossos olhos cegos, o nosso coração sem motivação para fazer isso. Pelo contrário, Deus, motive o meu coração e o das minhas irmãs aqui, a sairmos daqui hoje aquecidas e realmente desejosas de obedecer ao Senhor com alegria e de realmente demonstrarmos compaixão da mesma forma como o Senhor teve conosco, ó Deus. Obrigada por tão grande salvação que nos alcançou, por tão grande misericórdia, Deus, que nos alcançou um dia, porque nós sabemos, ó Deus, que se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos na eternidade com o Senhor, ó Deus, e nós realmente estaríamos padecendo no inferno, ó Deus. Então, muito obrigada pela salvação, que é o melhor e maior presente que o Senhor nos deu, e que sejamos, ó Deus, instrumentos para compartilhar essa tão grande salvação com as pessoas que padecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, no nosso próximo ciclo de estudos, a gente vai estudar um pouquinho sobre, não mais um livro especificamente das Escrituras. A gente achou por bem fazer assim, né? Dar uma pausa, porque a gente planejou fazer um estudo bíblico, né? Algo que vai nos ensinar a estudar a Bíblia.
E acho que agora nós temos boas ferramentas para fazer isso, né? A gente já, então, aprendeu o método da Jane Wilkin e eu espero que a gente pratique no nosso dia a dia. A intenção era essa, a gente aprendesse realmente esse método de estudo para que a gente fizesse isso em casa. Então, agora a lição de casa foi dada, a gente já sabe como estudar melhor a Bíblia. E agora a gente vai trazer alguns assuntos temáticos assim também para a gente trabalhar, coisas que vão diretamente às necessidades da nossa igreja, né? E o primeiro tema que a gente vai tratar desse ciclo é sobre relacionamentos intencionais. Então a gente percebeu, né, a necessidade de tratar esse assunto. Que seria isso, né? É quando a gente entende biblicamente o que é a gente se relacionar umas com as outras, por que nós fazemos isso, qual que é o propósito dos nossos relacionamentos. Então, a gente vai estudar alguns sábados, alguns encontros, mais ou menos no formato do que os homens estão fazendo. Eles também fazem uma roda mais de conversa, algo, trazendo assuntos mais práticos, de certa forma, assim. Então, a gente vai fazer sobre isso. É um livro produzido pela Francine Washer. Não sei se vocês conhecem. Ela tem um ministério, né? Graça em Flor, né? Que chama. E a gente vai usar esse material. É um material que já está pronto. Foi usado até lá na conferência, né? Vocês usaram lá, né? Isso, então foi usado lá em Portugal e elas tiveram a oportunidade de usar esse material e agora nós vamos ter o privilégio de usar aqui também. Então a gente acredita que vai ser bem produtivo também para a nossa igreja e também com essa intenção de mudança, né, de hábitos, de pensamentos, biblicamente, né, pensando na necessidade de se relacionar melhor umas com as outras e também que isso se estenda de forma bíblica para os de fora. Tá bom? Então, todas estão convidadas. No próximo sábado, a gente já vai dar início a esse ciclo de estudos e esperamos que seja bem abençoador. Com certeza vai ser. Então, não percam. E agora a gente vai dedicar um tempinho para o nosso momento de oração. Então, a gente tem feito isso, né? Nos nossos encontros. Eu vou pedir para que você se sente com alguém que você ainda não tem tanta intimidade, de preferência, para que a gente possa agora, nesse momento, compartilhar agradecimentos e também pedidos de oração. E à medida em que a gente for terminando as orações, a gente pode ir lá para o salão para ter um tempo de comunhão. Tá bom? Então, podem se juntar em grupinhos de 4 ou 5 pessoas e a gente ora e pode ir indo para lá, tá bom?